Esta é a 8ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre um profissional menos conhecido, o bacharel em Economia Doméstica. Estão aqui conosco a Hortência Cruz de Albuquerque, que é graduada em Economia Doméstica, mestre em Consumo Cotidiano e Desenvolvimento Social e é professora e coordenadora do curso de bacharelado em Economia Doméstica da Universidade Federal Rural de Pernambuco. E o Bruno Lopes Silva, que é bacharel em Economia pela mesma universidade, técnico de qualidade, idealizador da Casa é Ciência, mestrando em Administração e Desenvolvimento Rural, também pela UFRPE de Pernambuco. Eu agradeço a presença de vocês. E como de costume neste programa, vamos iniciar com uma situação inusitada, diferente, se for o caso, até engraçada, a respeito do trabalho do bacharel em Economia Doméstica. Quem gostaria de falar? Acho que eu posso começar. Posso, Bruno? Pode ser? Pode, Hortência. Fique à vontade. Obrigada. Vamos lá. Primeiramente, eu agradeço, Silvio, a oportunidade de falar desse profissional tão rico, né? E começar com a situação inusitada, que, na verdade, é um dizer. Eu ouvi isso quando entrei na universidade em 2010. E as pessoas diziam assim, olha, na minha época, né, lá na década de 80, diziam que é a profissão do futuro. Mas eu estou procurando esse futuro. Cadê esse futuro? E aí, hoje, eu, na coordenação, né, do curso aqui na Rural de Pernambuco, Federal Rural de Pernambuco, eu digo, o futuro chegou. É agora. Esse profissional, apesar de pouco conhecido, se a gente for comparar, de fato, a outras profissões mais fundamentadas na nossa sociedade, ele é muito rico, ele lida com algo que é essencial à nossa vida. Ele lida com questões que, de forma geral, o mercado esquece, invisibiliza. E, no final das contas, quando a gente vai procurar, por exemplo, vai atuar com as famílias estão, por exemplo, endividadas. Nada mais elementar do que administrar suas finanças. Né? Então, assim, veja bem, veja o nosso contexto, um contexto de uma quantidade de milhões de pessoas endividadas, em uma situação, né, de restrição orçamentária, e como lidar. Isso é só um exemplo de uma área que a gente pode atuar. Bom, é isso. A situação inusitada o futuro, esse futuro que demorava a chegar para alguns, na minha concepção, esse futuro chegou. E você, Bruno? Bom, eu me lembro de uma situação que aconteceu durante o curso, enquanto eu estava cursando Economia Doméstica na Rural, na UFRPE, que nós fomos até o interior de Pernambuco para conhecer como é que as pessoas no meio rural viviam, a qualidade de vida dessas pessoas, e fomos com o questionário que nós fizemos durante uma disciplina, e fomos pensando em entrevistar 5 a 10 famílias cada dupla. Né? Mas durante essa disciplina, a nossa professora sempre dizia que a gente precisava ter uma troca com as famílias. Nós não poderíamos chegar na localidade e simplesmente querer ter algo deles e não retribuir. Pois bem, chegamos lá, fomos na primeira família, isso muito cedo, e começamos a conversar. Né? Eles começaram a contar um pouco da vida deles, e aí isso passa, chega um cafezinho, conta mais um pouco como é a safra, traz um docinho, de repente estavam todos atrás da gente, porque já estava na hora de voltar e nós ficamos batendo um papo com aquela família. Então, isso é um pouco da profissão de economia doméstica. A gente tem uma troca, uma relação intensa com essas famílias. Nós não estamos ali presentes apenas para ter algo deles, mas também para trocar com eles. Eu acho que isso é fundamental e marcou muito o profissional que eu sou hoje. Então, vamos esclarecer. O que faz uma pessoa formada no curso de bacharelado em Economia Doméstica? O que não faz, né, Hortência? Exatamente. Então, acho que primeiro, precisa dizer que a economia doméstica, né, ela tem 3 grandes áreas.
ela tem a área de arte, habitação e vestuário, de alimentação, saúde, nutrição e desenvolvimento humano. Ele é um curso interdisciplinar. Então, o que acontece? A gente tem essas 3 áreas que conversam entre si. Contudo, o profissional pode escolher atuar na área que mais tiver afinidade, não tem problema nenhum. Então, por exemplo, um profissional que quer se dedicar à área de arte, habitação e vestuário, pode trabalhar, sim, com o vestuário no sentido da moda, no sentido de criar modelagens, no sentido de administrar também empresas, microempreendimentos, empreendimentos da área, e por aí vai. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de alimentação, saúde e nutrição, a gente pode sim atuar, não como nutricionista, obviamente, mas a gente pode sim atuar na área, né? Por exemplo, dando auxílio, né? Criando cardápios para a população saudável, enfim, e outra, na área de alimentação, no caso de alimentação e bebidas também, né? Na produção, enfim. Claro que, a depender da área, vai precisar ou não de algum tipo de especialização. Depende do que a gente vai seguir, né? E também a área de desenvolvimento humano, que é uma área muito forte nossa, onde a gente atua com a extensão rural, a gente atua com educação financeira, ultimamente vem tendo muita demanda por educador financeiro, né? A gente tem atuado como técnico social, compartilhando aí, muitas vezes, equipes, né, multidisciplinares com assistentes sociais, enfim. É uma área vasta, e aí depende muito do perfil, né, que a pessoa... Eu acho que a gente precisa ter um pouco de maturidade, né, quando a gente entra, por isso, talvez, a dificuldade, né, às vezes a gente entra na universidade muito jovem e não sabe ao certo o que fazer, né, às vezes está procurando se descobrir. O curso, ele dá um leque de oportunidades, e de acordo com o mercado, na verdade, né, as coisas vão se moldando, né? O perfil do profissional vai se formando diante disso. Eu acho que, de modo geral, bem geral, é isso. No meu caso específico, a minha experiência profissional, a partir do curso, durante o curso, eu fui convidado para entrar em uma empresa de tecnologia. E aí, com os conhecimentos que eu adquiri durante o curso, eu fui gerir um projeto nessa empresa. Durante esse processo de gerir o projeto, uma outra área da empresa me procurou para fazer a gestão, que era a área do marketing, e aí eu criei esse projeto de tecnologia social, que é um projeto pessoal, em parceria também com a coordenação do curso de bacharelado em economia doméstica, chamado Casa é Ciência, e isso mostra como é ampla essa área do que a gente pode atuar, né? Tanto no privado quanto no público. Nós podemos empreender, como a Hortência bem disse, tem muitos economistas domésticos e economistas domésticas empreendendo na área de modelagem, na área de consultoria. O setor para a gente é bem amplo mesmo. Mas então ele não está só sendo formado para atuar com a população mais pobre do país. Silvio, isto é uma questão importantíssima para a gente tocar. Eu lembro de uma professora que já não está mais entre nós, mas eu tenho muita gratidão pela existência dela, né? Ela foi ótima professora Macena, e ela dizia: olha, parem de falar que a economia doméstica vai administrar pobreza. Isso não existe, né? A gente precisa romper a formação, nossa formação, a formação crítica. A gente discute questões de classe, questões de gênero, né? A gente discute questões raciais, a gente consegue enxergar a sociedade e as fissuras que essa sociedade nos apresenta e entender que a economia, né, ela tem a função macro, mas no micro ela funciona. Se a gente não tiver a economia, no caso, se a gente não tiver a família ali atuando, fazendo serviços mais elementares, inclusive, né, da nossa existência, a própria vida fica comprometida. A gente precisa se alimentar, a gente precisa cuidar do cuidado, né? A gente precisa se vestir. Mas essas questões, apesar de nos parecer muito até automáticas, né, no nosso cotidiano, elas, para chegarem até a gente, existe uma ciência, né? Existe todo um procedimento. Então, assim, essa questão de administrar pobreza digamos, um mito, né, dentro da nossa profissão. E quando a gente fala, por exemplo, de educação para o consumo, as famílias estão sofrendo muito por não saberem, por não entenderem o que as publicidades fazem, por exemplo, com a gente.
como estimula os nossos desejos. E é normal que a gente tenha. Quando a gente tiver vida, a gente vai ter desejo, ok. Mas a gente vai ter o tempo todo, a gente vai ter, além do nosso orçamento, por exemplo, a gente vai precisar comprometer uma carta de crédito que a gente tem para ter algo que poderia esperar, que poderia, enfim. E essa gestão, como é que fica? Isso compromete outras áreas da vida. Né? Quando a gente fala, por exemplo, a função, no caso, o objetivo maior do profissional é promover qualidade de vida nos mais diversos setores, né? Como a gente tem falado. E está falando. E quando a gente pensa, por exemplo, qualidade de vida para idosos, né? Hoje a gente tem uma quantidade enorme, né? Tem crescido a população idosa no nosso país. E se a gente for ver em termos de classe, né? Quanto mais alta a classe, mais assistência essa pessoa vai ter, né? E quanto menor, não, o cuidado deve ser para todos, né? Então a gente está falando, por exemplo, de instituições de longa permanência para idosos, que precisam de profissionais que tenham um olhar holístico, né? E é isso, por isso que eu comecei falando da questão do futuro, porque o mercado, hoje, ele olha para a gente, ele não quer só um profissional que sabe fazer isto apenas aqui no quadradinho, ele quer um profissional que olhe o contexto, que entenda o contexto. Inclusive, vamos lá. Quer acabar? Vício de professora. Vamos falar um pouco o que estuda, quais são as disciplinas, é um curso de 4 anos, 3 anos, 5 anos, o que estuda na faculdade? Bom, é um curso de 4 anos e meio, e como bem a Hortência disse, são 3 áreas. Nós vamos desde arte, habitação e vestuário, e nesse espaço de conhecimento nós temos cultura, moda, nós vamos passar por alimentos, então nós temos processamento de alimentos, nós temos a área de gestão, as administrações, tanto de espaços de educação infantil como espaços de longa permanência para idosos, enfim, são disciplinas que nos trazem grande conhecimento para que a gente atue na sociedade, no espaço público e no espaço privado. Acho que isso é uma questão muito interessante da nossa profissão, que é trazer também para o espaço privado, para o espaço doméstico, todas as discussões e as críticas do espaço público, né? Então, as discussões de gênero, acho que essas são discussões muito interessantes e que têm acontecido com bastante frequência, não só dentro do nosso curso, mas na sociedade toda, então nós precisamos discutir isso. Hortência me deu a disciplina de gestão financeira, né, economia familiar. Então, é um curso que nos traz essa visão, como Hortência mesmo disse, holística, e para mim sempre será um curso do presente e do futuro. Então, eu estou muito feliz em ter me formado como economista doméstico. Quer complementar, Hortência? Então, de fato, eu estava até relembrando aqui, a gente tem anatomia humana, a gente tem microbiologia, a gente tem arte e expressão, teorias econômicas, né, a gente tem processamento e conservação de alimentos, nutrição, né, no caso, questões básicas, né, de nutrição. Na parte de arte, habitação e vestuário, a gente tem arte e expressão, conservação têxtil, lavanderia, tecnologia têxtil. Inclusive, a gente tem avançado muito aí nas questões de tecnologia, nanotecnologia também, para a área de vestuário. Ambientação, antropometria, não é? Exato, é isso, o curso é isso. Essas 3 grandes áreas, de modo incrível, realmente, elas conseguem congregar essas disciplinas e, ao mesmo tempo, existe um sentido, tá? As pessoas, por favor, vocês que estão vendo, né, procurem saber direitinho, vejam a matriz do curso, está disponível, inclusive, no site da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e, no final das contas, a gente consegue entender que está tudo muito imbricado e engendrado na dinâmica da vida. Quem gosta de química, nós temos química orgânica, matemática, nós temos disciplinas de economia. Estatística. Quem gosta de biologia, temos microbiologia dos alimentos e microbiologia pura. A gente tem de tudo. Para quem quiser, realmente é um curso muito bom. Mas, na finalidade do trabalho, é atuar com as pessoas, as famílias, diretamente, não é?
Exatamente. É o trabalho com as pessoas. Agora, sim, a finalidade, de forma geral, é trabalhar as famílias para a qualidade de vida. Se essa família precisa, por exemplo, administrar melhor os recursos que ela tem na família, para ela conseguir desenvolver todas as habilidades e todo o potencial dessas pessoas, a gente vai atuar. A gente vai, por exemplo, ajudar, ou orientar, na verdade, a gerir o tempo, a gerir a questão da alimentação, a gerir manutenção do vestuário, tudo isso no sentido de, por exemplo, a gente ter uma economia e ela não precisar dispensar mais recurso financeiro, ou seja, administrar o recurso financeiro, para que ela possa galgar outros espaços na sociedade, por exemplo, a depender aí do objetivo dessa família. A gente trabalha muito com essas questões. Qual é o objetivo desse indivíduo, dessa família? Ok. Contudo, nos últimos anos, a gente tem visto uma crescente onda de empreendedorismo, dado também o cenário do nosso país, o cenário macro aí, mas de pessoas, profissionais de economia doméstica que já vinham tentando em determinadas áreas. Um exemplo é uma profissional, bem rapidinho, da área de moda, de vestuário, que ela tinha um sobrepeso, e ela disse, olha, eu queria um vestido para formatura e não tinha para o meu corpo. Tinha, mas não era adequado para meu perfil jovem e tal. E ela começou a investir na moda plus size. Então, assim, hoje ela tem, são 3 lojas aqui na região metropolitana e em Fernando de Noronha também. Então, assim, tem crescido também nesse sentido. Vamos falar um pouco dos alunos que procuram. Quem são os alunos que procuram? Eles conhecem onde estão entrando? Eles já têm uma ligação com a área? Ou vão usar um termo antigo, ou caem de paraquedas? Olha, eu não sei como foi, não lembro bem da situação de Bruno, mas a gente tem muitos assim, real, porque, na verdade, é o seguinte, depende da faixa etária. Porque o nosso curso, ele consegue ter uma abrangência de faixa etária também bastante interessante. Então, pessoas que entram muito jovens, e eu arrisco aí dizer que não é só para o nosso curso, às vezes tendem a ficar um pouco perdidas, Então, procurar aí se familiarizar, e às vezes mudam até de curso, trocam de curso, ok. E tem outras pessoas que já entram porque tinham realmente o interesse, que tinham o conhecimento e queriam mesmo fazer, e outras pessoas que estão complementando a formação, que já tinham uma outra formação, é um pouco variado nesse sentido. Mas eu acho que uma questão muito interessante, por mais que essa questão, essa realidade apontada por Hortência, enfim, exista, é que as pessoas acabam, de fato, se apaixonando pelo curso e pela profissão. Eu não conheço, na minha turma e outras turmas que se formaram e que estão se formando, pessoas que não passem pelo curso e saiam dele apaixonadas pela profissão e pelo conhecimento que elas adquiriram. O meu caso foi um pouco diferente, eu sou paulista, do interior, vim para Pernambuco sabendo o que eu queria. Então, eu vim já para fazer o curso de economia doméstica. Então, não me frustrei em ter vindo aqui e descoberto algo que não era realidade. E mesmo as pessoas que descobriram uma outra realidade, eu vejo que há uma paixão pela profissão. Pelo que eu pesquisei, parece que a única, pode ser que eu esteja enganado, a única universidade pública que tem esse curso é a Federal, de Rural de Pernambuco. Estou correto? As outras existem outros cursos nas faculdades privadas. Eu estou falando bobagem? Não, de fato, a gente tem a única universidade, pelo menos por enquanto, porque a gente passou... Essa questão do mercado, ela é muito interessante, porque ela também pressiona a gente na universidade para mudanças. Ela impulsiona, na verdade, o curso para mudanças. E, então, a nível nacional, de fato, a gente tem a Universidade Federal Rural de Pernambuco, com um curso que foi, por enquanto, inativado, porque a gente está passando por algumas reformulações, inclusive reavaliação do MEC, enfim, a gente está passando por uma série de coisas, mas que em universidades fora do país ainda tem, se eu não me engano, ainda tem, a gente tem no Canadá, inclusive em 2018 abriu uma chamada para o Japão, para a economia doméstica, e também a gente tem na Estácio, mas é um curso em menor quantidade de horas, não é a nível de bacharel, não é bacharelado, não. Contudo, é uma aproximação da área. Se a gente pode citar um curso que é
que se aproxima em alguma medida, porque foi oriundo dele, é o curso de Ciências do Consumo, também da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Né? Ele foi oriundo, né, das discussões, enfim, da economia doméstica, mas ele não é, digamos que ele pega essa parte, né, do consumo, né, como peculiar ali do cotidiano das famílias e da vida humana como um todo, né, em geral, e desenvolve a ciência, mas não trabalha todas as áreas da economia, das ciências domésticas, né, da economia doméstica. Ele é mais restrito. Vamos falar agora um pouco do mercado. Tirando o empreendedor, né? Quem contrata? Quem é o contratante do bacharel em economia doméstica? Bom, empresas que mantenham restaurantes coletivos, por exemplo, o economista doméstico pode trabalhar nesses espaços. Instituições de educação infantil, como nós dissemos, de longa permanência. Há também muitos concursos aqui em Pernambuco, principalmente, alguns concursos em que a gente pode participar. Na prefeitura, no estado, é isso? Prefeitura, estado, exatamente. Se eu não me engano, há um concurso aberto aqui. Sim, no Prefeitura de Moreno. Exatamente. Então, nós podemos também ir para essa área do setor público. E não só o empreendedorismo, na verdade, como você disse, mas essas áreas do saber que nós obtemos a partir do curso de economia doméstica, nos faz ser um profissional muito completo e complexo. Então, talvez, durante as nossas discussões, lá no começo do curso, há 4 anos e meio atrás, 5 anos, eu não pensasse que eu poderia gerir projetos em uma empresa de tecnologia, ou não poderia gerir uma equipe de marketing. Mas esses conhecimentos trouxeram não apenas essa possibilidade, mas um ganho na qualidade de vida pessoal que eu não consigo mensurar. Minha vida mudou, eu não adoeci muito mais como adoecia antes. Meus recursos, até parece que eu estou ganhando muito dinheiro, não estou sabendo gerir o dinheiro, sei viver com o que eu tenho, apesar da realidade nacional que está cada vez mais difícil. Então, aqui é uma fala de um apaixonado pela profissão, e vocês vão ser providos esse tipo de paixão. Pois lembrando que a demanda por educação financeira, como a gente falou, acho que é interessante, por educação, né, para o consumo. Outra questão, como o Bruno falou, o técnico social, né, nas prefeituras, que tem sido muito requisitado, interessante, né, tem crescido nos últimos anos, tem, como eu falei, uma prefeitura aqui aberta ao concurso, e também como extensionista rural. No Paraná, a gente tem algumas, Tocantins, a gente tem também, enfim, o pessoal está aí espalhado pelo Brasil. Como eu estou aprendendo muito, quer dizer, eu estou percebendo que é uma profissão, como vocês falaram, que abrange muitas coisas. E ela acaba sendo uma síntese. Eu consegui identificar um pouco de nutrição, nutrição, moda, administração, economia, né? Psicologia, que mais? Sim. Educação, né? Sim. Tudo isso. Tudo isso está envolvido nessa assistência social, né? Exato. Porque tudo isso compõe a vida, não é? A vida, a grande discussão é essa. A vida é uma ciência. A gente fragmenta por uma questão didática, inclusive, né? Contudo, né, o curso tenta trazer todas essas questões no sentido de dar ali, proporcionar qualidade de vida para as famílias, para os indivíduos. E nós temos visto também essas pessoas que são egressos do curso entrando na área acadêmica, em mestrados em design, de moda, em administração, não é, Hortência? Então, sim, em alimentos, em tecnologia de alimentos, em mestrados em engenharia de alimentos. Então, essa área acadêmica também tem sido um foco para a gente. E, bom, vou aproveitar a sua deixa. Os alunos que se formam, a maioria vão para onde? Vão continuar os estudos nas pós-graduações de estrito senso, mestrado, doutorado, ou entram no mercado, mais aonde? Vocês têm essa dimensão? Então, o perfil do nosso egresso, né, ele está mais para continuar, de fato, a carreira acadêmica, boa parte tem continuado, que é bastante interessante, que segue, sim, a carreira acadêmica. Contudo,
a maioria das pessoas, os últimos 2 anos aí, de formação, 2, 3 anos, tem sido o empreendedorismo nessas áreas mais flexíveis, inclusive do mercado, né, e concurso público. Nesses concursos, na área de extensão rural, técnico-social, instituições de longa permanência, e também eu tenho alguns egressos em restaurantes, né, trabalhando nessa área de alimentação também. Você quer falar, Bruno? Não, é isso mesmo. Vocês sabem que a USP, há muitos anos atrás, tinha esse curso lá na Exalc, né? Escola Superior de Agronomia, lá em Piracicaba, e um dia eles fecharam o curso, como eu acompanho, e estou há muitos e muitos anos na área, eles colocaram uma notícia que eles estavam fechando o curso para fazer uma reformulação do curso, faltou aqui a língua para dar conta da palavra, e nunca mais se falou nisso, né? Sumiu, não se falou mais sobre isso. Né? Vocês também fazem uma campanha para que isso se expanda para todos os lugares? Vocês conseguem fazer isso? Inclusive para a PUC, né? Acho que a PUC pode abraçar. Exatamente. Exatamente. Bom, é uma esperança, né? E é também um querer nosso. A gente tem lutado para trazer esse profissional com um novo perfil para atender, de fato, as demandas sociais que a gente tem hoje, né? Que, às vezes, outras profissões não dão conta e que impactam, sim, a economia do nosso país. Né? De uma quantidade, por exemplo, de pessoas que não conseguem administrar os seus recursos, não é bom. A gente não tem bons desempenhos sociais. Né? A gente não desenvolve bem o país. E é bom os jovens e as pessoas perceberem que os cursos podem ter nomes diferentes, né? Um pouco diferentes, que abordam temas semelhantes, não é? Vocês conhecem algum nome? Vocês já falaram gestão de consumo, né? Não, ciências do consumo é um curso ali que a gente pode, né, aproximar a própria serviço social em alguma medida, né, ali está próximo. Cursos do setor de hotelaria, que a gente trabalha também, né, hotelaria, turismo, ali, tem essa parte de lavanderia, de têxteis, né, enfim, cursos ali que se assemelham. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.